Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, seja bem-vindo a mais um Globo Ciência. E a grande questão de hoje é, você sabe o que é um átomo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter respondido que sim, mas eu posso jurar que vocês não sabem, não a fundo. A começar pela definição. Átomo em grego significa indivisível. E no programa de hoje você vai saber que essa partícula pode ser dividida em centenas de micropartículas. É o maravilhoso mundo da nanotecnologia. O Globo Ciência está só começando. Vem comigo! A descoberta do átomo aconteceu lá na Grécia Antiga, quando os filósofos gregos admitiram que a matéria era composta por minúsculas partículas indivisíveis. Foi Demócrito, que viveu no século V a.C., quem chamou essas partículas pequenininhas de átomos. A coisa ficou assim, gente, por mais de 2000 anos, até que surgiu na parada um físico inglês chamado Joseph John Thomson. Em 1897, ele anunciou a descoberta de uma outra partícula que habitaria o interior do átomo, o elétron. Para Thomson, os elétrons se distribuem no interior do átomo, mais ou menos como essas ameixas aqui do meu pudim. Pequenas partículas distribuídas em uma massa uniforme de carga positiva. Eu estou aqui na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, coração da cidade. E eu vou contar para vocês quando foi descoberto que o átomo possui um núcleo. Ernest Rutherford, um físico inglês de origem neozelandesa, provou em suas pesquisas, em 1911, que o átomo tinha um núcleo positivo minúsculo. Naquele mesmo ano, Rutherford trabalhava na Universidade de Manchester, na Inglaterra, e com 2 assistentes fez uma experiência que veio alterar e melhorar bastante a visão do modelo atômico vigente até então, aquele do pudim de ameixa. Resumidamente, a experiência consistiu no seguinte: o material radioativo emitia partículas alfa positivas que atravessavam uma lâmina finíssima de ouro como numa peneira. Mas eles viram que algumas partículas desviavam da lâmina ou até mesmo retrocediam, como que expelidas de volta. Rutherford percebeu que a lâmina de ouro não poderia ser formada por átomos maciços e justapostos, como imaginava Thomson. Pelo contrário, a experiência provou que a lâmina seria formada por núcleos pequenos, densos e eletricamente positivos, dispersos em grandes espaços vazios. Esses espaços vazios explicavam por que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina. No caso das que desviavam ou retrocediam, quanto mais próximas passavam ao núcleo, mais eram fortemente repelidas, já que cargas iguais se afastam, e tanto as partículas alfa quanto o núcleo eram positivos. Só que tinha um problema. Rutherford sabia que a lâmina de ouro era eletricamente neutra, então como ela teria núcleos positivos? E aí, ele concluiu que ao redor do núcleo positivo giravam partículas muito menores que não chegavam a atrapalhar a passagem das partículas alfa. Essas partículas teriam carga elétrica negativa para contrabalançar a carga positiva do núcleo. E assim, gente, surgiu o modelo atômico no qual os elétrons orbitavam o núcleo. No novo modelo atômico proposto por Rutherford, o átomo seria semelhante ao sistema solar. O Sol representaria o núcleo e os planetas seriam os elétrons girando em órbitas circulares. Rutherford descobriu ainda que quase toda a massa de um átomo, algo em torno de 99%, estaria concentrada no seu núcleo, mesmo sendo a menor parte da estrutura. Só para vocês terem uma ideia, se o núcleo fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, o átomo seria do tamanho de um Maracanã. Surpreso com a sua descoberta, ele soltou a seguinte frase de espanto: "O átomo é um grande vazio!" Eu vou começar com o físico Odilon Tavares, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF. O modelo atômico de Rutherford era mais correto do que o de Thomson? O modelo de Rutherford, com certeza, era bem mais correto que o de Thomson.
A razão é simples, é a seguinte, que o modelo de Rutherford foi capaz de explicar o comportamento das partículas alfa quando atravessam lâminas finíssimas de metais. E o espalhamento provocado pelos átomos do material só foi compreendido e explicado completamente pelo modelo de Rutherford. O de Thomson, infelizmente, se mostrou inadequado na explicação desse espalhamento alfa. Por quê? Porque o modelo de Thomson, ele previa um número de partículas alfa espalhadas a ângulos maiores do que 10 graus, extremamente pequeno. E o que se observava era, para esses ângulos maiores, ainda havia um número considerável de partículas alfa. O modelo de Rutherford, ao contrário, deu conta de explicar, a partir de ângulos aproximadamente maiores que 1 grau, todo o espalhamento alfa, inclusive o retroespalhamento, ou seja, partículas alfas que eram desviadas em direção oposta àquela de incidência. Seria, por exemplo, aqui está o núcleo, Isso. Então seriam aquelas partículas alfa que faziam um ângulo de 180. Exatamente, E voltavam. o retroespalhamento, é uma colisão frontal, exatamente. Agora, o modelo atômico de Rutherford, ele tinha algum problema mal resolvido? O Alexandre tinha alguns problemas e, por exemplo, um deles está justamente no fato de que os elétrons orbitando ao redor do núcleo, eles perderiam gradativamente energia e aí passariam a ter uma órbita espiral até que finalmente cairiam no núcleo. E o núcleo, e por conta disso, o átomo deixaria de existir, não é? Então, é uma inconsistência que não podia persistir, não é? Imagine, né? Se o elétron cai no núcleo, o átomo não existe. Provavelmente nós não existiríamos, né? Mas nós existimos, né? Então, porque não é assim, então, não é? Isso não acontece de fato, né? O problema do modelo de Rutherford estava justamente no fato de que os físicos da época sabiam que os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitiam um tipo de luz chamada luz síncrotron. A cada emissão de luz haveria perda de energia e a órbita do elétron se reduziria. Isso ocorreria até os elétrons ficarem próximos ao núcleo e acabarem sendo engolidos por ele, o que causaria a implosão do próprio átomo. Tá ficando cascudo, né? Você não viu nada. No próximo bloco, teoria quântica, nêutrons, prótons, quarks, pósitron, muon, pion e a nanotecnologia. Não sai daí não, porque a gente volta já já. É rapidinho.